Esse é o 11º e penúltimo estudo sobre o Espírito Santo. A gente vai ver aqui, nesse estudo, uma reação nossa ao Espírito Santo. A gente tem visto como o Espírito Santo trabalha e agora a gente vai ver como o ser humano pode reagir a esse trabalho do Espírito Santo. Como a gente tem visto, o Espírito Santo é o meio pelo qual Deus trabalha no ser humano. É o meio pelo qual Deus convence o ser humano do pecado, é o meio pelo qual Deus se revela ao ser humano, né? A própria palavra de Deus é revelada através do Espírito Santo. Mas o ser humano não é só um agente, digamos assim, passivo nessa relação. O ser humano, ele pode se negar a receber essa influência do Espírito Santo. E isso acontece. E a Bíblia comenta de casos onde isso acontece. E a Bíblia vai comentar do homem resistindo, se endurecendo contra, entristecendo e até pecando, blasfemando contra o Espírito Santo. E o primeiro exemplo que a gente dá é lá em Estevão, né? Lembra Estevão quando ele foi apedrejado, lá em Atos capítulo 7, e ele faz um discurso sobre aqueles homens que estavam para matar ele. E nesse discurso, lá em Atos capítulo 7, verso 51, ele diz o seguinte: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Então ele fala que esses homens resistem ao Espírito Santo. Essa expressão traz a ideia de que o Espírito Santo está tentando trabalhar nas pessoas, mas as pessoas resistem ao Espírito Santo. Isso é importante porque tira um pouco aquela sensação meio determinista em relação à nossa situação, em relação ao trabalho do Espírito Santo. Parece às vezes que o Espírito Santo trabalha em nós e o diabo trabalha em nós e eles ficam brigando e quem consegue vencer a briga é que leva. E enquanto nós somos só seres passivos nessa relação. Mas o caso na Bíblia é bem diferente. Na Bíblia, nós é que tomamos a decisão final e por isso que nós somos responsabilizados pela decisão que nós tomamos. Apesar do Espírito Santo trabalhar em nós, quem decide pelo Espírito Santo, pela voz do Espírito Santo, somos nós. A Bíblia trata o ser humano como um ser consciente e espiritualmente autônomo. Ele toma suas próprias decisões, né? Ele não é só um joguete nas mãos de forças espirituais. Por isso é que Paulo tem tantas cartas com tantos conselhos aos membros das igrejas que ele cuidava, né? Ele tenta convencer essas pessoas de que elas têm que deixar o Espírito Santo trabalhar nelas e dar conselhos práticos em relação a isso. Então, um texto que a gente tem citado lá desde o começo do nosso estudo é Efésios capítulo 4. Os versos 25 em diante dizem o seguinte, do verso 25 até o capítulo 5, verso 2. Diz assim: por isso deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, você pode até ficar irritado com uma pessoa, isso não é pecado. Mas não peque por causa disso, né? Não deixe a sua ira ficar guardada, vai e resolve o assunto, né? Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Ou seja, mude a sua situação. Se você roubava antes, agora trabalhe e tenha o suficiente até para sustentar aquele outro que não tem, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, ira, cólera e gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede de um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, no miolo desses versos está lá a expressão: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então ele vai dar uma série de conselhos negativos, de coisas que não se deve fazer. Deixai a mentira, irai-vos, mas não pequeis, não deis lugar ao diabo, aquele que furte, não furte mais, aquele que furtava, não furte mais, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. E ele termina essa série de nãos com o não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ele está falando das pessoas mudarem a vida. Aquele que furtava, não furte mais, né? Deixe de agir da forma como você agia antes. E assim, a conclusão que ele tira: não entristeçais o Espírito. A ideia que a gente tem é que entristecer o Espírito é você insistir, é você continuar na atitude que você tinha antes,
mesmo depois que você ter conhecido essa verdade que liberta, mesmo depois de você ter se comprometido a entrar nesse caminho, a mudar de vida, você continua agindo da forma como antes. Isso é entristecer o espírito. Porque a ideia é que o espírito é que ele vai convencer, ele vai trabalhar em você para você deixar esses hábitos antigos. Se você insiste neles, você está insistindo contra o Espírito Santo e está entristecendo ele. Além do aspecto que a gente já comentou, que é o aspecto de que aqui o texto considera que o Espírito Santo ele é um ser com personalidade, ele não é só uma energia, porque ele se entristece. Além disso, a gente também vê essa ideia de deixar o Espírito trabalhar, deixar que ele modifique a maneira como você é, né? E o entristecer o Espírito Santo vem da interrupção desse trabalho dele, é quando você não deixa ele trabalhar em você. É essa a ideia que aparece no texto anterior que a gente leu lá de Atos 7, do discurso de Estevão, né? São homens que resistem ao Espírito Santo. Ninguém que faz o mal sem o Espírito Santo tentar convencê-lo do contrário. Então, quando o ato mal, a maldade, ela é feita resistindo a essa voz do Espírito, né? O Espírito tenta trabalhar com a pessoa, mas a pessoa ela resiste ao Espírito. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, os versos 19 a 21, vai usar uma outra expressão em relação a esse resistir ao Espírito, que é extinguir o Espírito. Então ele vai dar uma série de conselhos também. Um deles é: não extinguais o Espírito, não desprezeis as profecias. E aí ele fala aquele verso que é mais conhecido: examinai tudo, retende o que é bom. Ou seja, esse extinguir o Espírito, desprezar as profecias, não reter o que é bom, é resistir ao Espírito Santo, né? É não ouvir a voz do Espírito Santo, é entristecer o Espírito Santo. E por fim, um outro caso que é citado lá nos Evangelhos em relação a Jesus, está lá em Marcos capítulo 3, vai contar a história de Jesus discutindo com os fariseus, como era de costume, e nesse caso Jesus estava expulsando espíritos imundos, demônios, e os escribas, os fariseus, eles acusam Jesus do seguinte, está lá em Marcos 3, o verso 22. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebul, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. E Jesus vai falar uma série de coisas rebatendo a essa acusação. E lá no final dessas afirmações, lá no verso 28 e 29, ele diz o seguinte: na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá o perdão, mas será réu do eterno juízo. E o verso 30 ainda tem uma observação, né? Porque eles diziam: tem espírito imundo. Então o que acontece? Olha a situação. Depois de Jesus rebater que ele não está expulsando os demônios porque ele tem um espírito demoníaco, ele vai afirmar que não será perdoado o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Ou em outros evangelhos, o pecado contra o Espírito Santo. O que significa esse pecado contra o Espírito Santo, essa blasfêmia contra o Espírito Santo? Levando em consideração todos esses textos e tentando achar uma coesão lógica, a gente entenderia que o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, é quando você resiste à voz do Espírito Santo, quando você não deixa o Espírito Santo trabalhar em você, né? Mas quando a gente lê o texto, o contexto do que o texto está dizendo, a gente vê que o que Jesus está combatendo aqui é uma pessoa atribuir a Satanás uma ação divina. Portanto, a gente tem aqui essas duas concepções sobre o que significa a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Uma delas vai dizer que o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, é a consequência final de você resistir à voz do Espírito Santo por muito tempo. E o Espírito Santo para de trabalhar na pessoa. E por isso, essa blasfêmia, esse pecado, essa resistência contínua não será perdoada. Porque você só consegue o perdão se você se arrepender. E se você só se arrepende se o Espírito Santo trabalha em você. E se você resiste ao Espírito Santo continuamente, o Espírito se afasta e você não se arrepende e não obtém o perdão, né? Essa é uma das concepções sobre o que significa o pecado contra o Espírito Santo. E outra, levando em consideração mais o contexto imediato aqui de Marcos, seria que a blasfêmia contra o Espírito Santo é quando o homem atribui ao diabo, a Satanás, uma ação divina. E isso é muito perigoso, né? Muitas vezes as pessoas atribuem muitas coisas a Satanás. Será que elas sabem o que está acontecendo? Será que elas não estão atribuindo uma ação divina a Satanás, como é o caso dos escribas aqui?
O próprio texto de Marcos 3, o verso 30, ele ainda diz que Jesus diz isso, que o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, porque eles falavam que Jesus tinha um espírito imundo. Talvez esses escribas, eles mesmos, tivessem resistido à voz do Espírito Santo por muito tempo, e por isso eles chegam a uma conclusão dessa, né? Ou talvez o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo seja essa atribuição das ações de Deus a Satanás. De qualquer forma, a gente percebe que o Espírito Santo, ele é o agente que está ligado diretamente à nossa conversão, ao nosso arrependimento e a convencer-nos do bem. Portanto, a gente não deve resistir à voz do Espírito Santo, não devemos entristecer o Espírito ao voltarmos a ações da nossa vida antiga, antes de sermos transformados por ele, e não devemos extinguir o Espírito na nossa vida. Quando você estiver diante de uma situação onde o mal está diante de você, não resista à voz do Espírito, não extingua o Espírito, não blasfeme contra o Espírito. Permita que ele trabalhe em você para que esse mal ele não seja executado, para que o mal não se espalhe mais ainda no mundo em que vivemos.